Olá, minhas queridas! Vamos para mais um episódio dessa temporada de como se tornar a mulher de Provérbios 31. E esse episódio de hoje, ele é fundamental e ele já vai começar a mexer as nossas estruturas internas, porque a gente vai precisar olhar para qual lugar nós ocupamos para com o nosso marido, em quem somos como esposas. Então, esse versículo de hoje, já para a gente iniciar, ele diz assim: seu marido tem plena confiança nela e não lhe falta coisa alguma. Aqui nós estamos falando sobre confiança e sobre não faltar coisa alguma. Então, primeiro, em relação à confiança, aqui não está falando sobre a confiança conjugal, sobre a confiança que vem da aliança do casamento, aliança matrimonial, de não haver traições. Não, aqui está falando sobre uma confiança no papel que ela ocupa, no papel que é dado a ela e que ela precisa ocupar. Em primeira instância, como auxiliadora. Então, esse homem terá confiança de que a esposa dele está nesse lugar de auxiliadora e que quando ele precisar, ele vai encontrar ela neste lugar. E aí nós precisamos olhar para nós e se fazer essa pergunta: quando o meu marido procura por mim no lugar de auxiliadora, ele me encontra neste lugar? E aí nós precisamos olhar para nós e ver o quanto nós estamos abertas para estar nesse lugar de ser auxiliadora do nosso marido, que corresponde às necessidades dele, que corresponde ao que ele precisa. Nós, mulheres, nesse lugar de auxiliadoras, nós somos e precisamos estar com o coração aberto e disponíveis para ir de encontro a toda necessidade do nosso marido. E isso em todos os sentidos. Uma necessidade sexual, uma necessidade emocional. Então, quando o nosso marido olha para nós, ele encontra uma mulher que vai de encontro às necessidades dele, onde ele encontra feminilidade, onde ele encontra amor, onde ele encontra afeto, onde ele encontra carinho. Nós somos auxiliadoras dele nas necessidades emocionais que ele tem, no papel que nos cabe, no lugar que nos cabe como mulheres e com tudo aquilo que nós temos. Porque tudo aquilo que nós mulheres temos, tudo aquilo que Deus colocou em nós, foi para complementar o homem, as necessidades dele. Então nós mulheres somos respostas, somos complemento. Nós somos aquelas que deixam o nosso marido mais pleno quando nós ocupamos o nosso lugar. Então, quando o nosso marido olha para nós, ele encontra uma mulher disposta a ir de acordo com as necessidades dele, a satisfazer as necessidades dele. Necessidades emocionais, necessidades sexuais, necessidades de parceria. Muitas vezes a gente nem sabe qual é a necessidade do nosso marido. Muitas vezes a gente nem quer saber. Muitas vezes a gente está tão corrida na vida, com tantos compromissos, com tantas tarefas, que a gente já se habituou em ser de determinada forma, em não saber qual é a necessidade do nosso marido. E automaticamente, se a gente não sabe qual é a necessidade do nosso marido, como vamos ser uma esposa que corresponde a ele, que vai de encontro à necessidade dele, onde em nós ele encontra essa satisfação, onde em nós ele encontra esse auxílio, seja ele qual for, em qual área for. Mas Deus nos criou neste lugar. Então aqui nós estamos falando de uma confiança da mulher, ou melhor, do marido da mulher de Provérbios que ele tem nela. Ou seja, é um marido que encontra na mulher as necessidades dele satisfeitas. É uma mulher que ela está aberta e com o coração disposto e ela está no lugar certo, estabelecido por Deus, de auxiliar o marido nas necessidades dele. Então ela é esse socorro para o marido dela. Ela é essa resposta para o marido dela em relação às necessidades dele. Ela é esse acolhimento quando ele precisa de um acolhimento. Ela é essa mulher feminina que está aberta emocionalmente para o marido. E por isso que na segunda parte do versículo está dizendo, ele não tem falta alguma, ele não tem falta de nada, porque está reafirmando que essa mulher, no lugar dela como auxiliadora, ela preenche todas as lacunas
todas as necessidades do marido dela. Ou seja, ele encontra nela uma auxiliadora. Os homens, eles vivem em um lugar no mundo aqui fora muito competitivo. O mundo dos homens é muito competitivo. E a gente pode ver nós, né? Quando a gente vai aqui para o mundo aqui fora, para o mundo profissional, que é um mundo totalmente competitivo, o quanto isso nos sobrecarrega, o quanto isso nos desgasta. O nosso marido vive isso também constantemente. Ele tem uma estrutura melhor emocional para lidar com isso, mas ele vive nesse mundo de competição, que é desgastante o tempo todo, que é desafiador sim o tempo todo. Esse lugar onde ele está buscando a provisão para o melhor da família, todos os dias. E quando ele chega em casa, como que ele nos encontra? Será que ele nos encontra nesse lugar de acolhimento, de abraçar, de fazer carinho, de dar um beijo, da gente olhar e falar assim: oi meu amor, como que você está? Como que foi o dia hoje? E a gente parar para ouvir, para se interessar também pelo nosso marido. Muitas vezes a gente pergunta do nosso marido no automático, sem um real interesse, mas só para cumprir um protocolo do qual a gente vai poder dizer que a gente é uma boa esposa. Mas no fundo, a gente muitas vezes nem quer ouvir. Muitas vezes a gente pergunta do nosso marido pensando: ai, quem tinha que perguntar de mim era ele. Ele que tinha que perguntar como eu tô. Então nós precisamos compreender que esse lugar de auxiliadora que o Senhor nos colocou é um lugar do qual a gente corresponde às necessidades do nosso marido. Mas para que a gente possa ocupar esse lugar de auxiliadoras, onde o nosso marido tem plena confiança em nós e não falta a ele coisa alguma, porque nós ocupamos o nosso lugar de auxiliadoras e nós vamos de encontro às necessidades dele, satisfazendo as necessidades dele. Nós precisamos estar curadas em relação ao masculino que nós temos dentro de nós. E a primeira referência de masculino que nós temos dentro de nós é o nosso pai. Então, quando a gente não teve pai, ou teve um pai crítico, ou teve um pai ausente, ou teve problemas com o pai, que não teve uma boa relação, ou um pai que foi embora, ou um pai que traiu, ou um pai que maltratava a mãe, tudo isso, toda a experiência emocional que a gente teve com o nosso pai, nós temos esse modelo de masculino, de homem dentro de nós. Por isso que muitas vezes, mesmo sabendo do nosso papel de auxiliadora, que nós devemos estar nesse lugar de ir de encontro à necessidade do nosso marido, muitas vezes a gente não consegue. A gente olha para o nosso marido e acha que ele não merece. Não, eu não vou fazer isso para ele. Ele não merece. Por que que ele não merece? Será que a gente realmente está olhando para o nosso marido ou a gente está olhando para o nosso marido e vendo o nosso pai? Projetando no nosso marido o que nós temos dentro de nós relacionado ao nosso pai, e aí o nosso marido está pagando uma conta que não é dele e nós estamos deixando de ocupar o lugar estabelecido por Deus, porque estamos olhando para o nosso marido com a projeção do nosso pai, não satisfazendo as necessidades dele, não sendo auxiliadoras, porque nós estamos olhando para o nosso marido e vendo o nosso pai. Nós precisamos compreender que todas as resistências que nós temos de estar neste lugar de auxiliadora do nosso marido, de estar com o coração aberto para servir o nosso marido nesse lugar de auxiliadora, que vai correspondendo como resposta às necessidades dele, vem de olharmos para o nosso marido através do modelo masculino que nós temos dentro de nós, que vem do nosso pai. Então muitas vezes nós não estamos vendo, ou melhor, muitas vezes nós não estamos olhando para o nosso marido e vendo o nosso marido. Nós estamos olhando para o nosso marido e vendo o nosso pai. Por isso que, para que a gente possa ocupar esse lugar estabelecido por Deus, de sermos auxiliadoras do nosso marido, de corresponder às necessidades dele em todas as áreas, nós precisamos entrar em um processo de cura do nosso coração em relação ao nosso pai. Porque se a gente não compreender
que tudo aquilo que a gente carrega dentro de nós em relação ao nosso marido, na verdade, não é sobre ele, mas é sobre o nosso pai, a gente sempre vai ter o nosso marido como nosso inimigo. A gente olha para o nosso marido, que é homem, e atribui ao nosso marido a visão que a gente tem sobre o primeiro homem da nossa vida, que foi o nosso pai. E aí o nosso marido paga uma conta que não é dele. Aí a gente deixa de ser essa esposa auxiliadora, porque nós estamos olhando para o nosso marido e vendo o nosso pai. A gente deixa de entrar, de se alinhar ao lugar que Deus estabeleceu para nós, ao desenho perfeito que Ele se estabeleceu para nós, porque o nosso coração ainda não foi curado. As nossas questões com o nosso pai ainda não foram trabalhadas por Deus. E quando a gente não tem um coração curado em relação ao nosso pai, nós vamos ter resistências em servir o nosso marido. Automaticamente, em ocupar esse lugar de auxiliadora que Deus estabeleceu para nós, que é correspondente, que corresponde às necessidades do nosso marido. Logo, aqui, essas questões emocionais faz com que nós estejamos em um lugar de desobediência, onde a gente também não vive em plenitude, nem com nós mesmos, porque nós não estamos alinhadas ao papel, ao lugar que Deus estabeleceu e desenhou para nós, e também não vivemos em plenitude com o nosso marido, porque a gente não corresponde às necessidades dele, nós não estamos nesse lugar de servi-lo e automaticamente existe uma lacuna, existe uma insatisfação. E nessa insatisfação que a gente sabe que é por nossa negligência, que é porque a gente não quer, que é porque a gente acha que o nosso marido não merece, nós sabemos que existe um lugar, uma lacuna que a gente não ocupa. Logo, não tem como a gente se sentir bem, não tem como a gente se sentir plena, não tem como a gente se sentir feliz, se a gente sabe que existem necessidades no nosso marido que a gente poderia cumprir e deveria cumprir porque somos auxiliadoras, mas não cumprimos. E existe uma porção de alegria, uma porção de plenitude quando nós estamos alinhadas, posicionadas no lugar que Deus estabeleceu para nós, que é o lugar de auxiliadora do nosso marido. Porque todo lugar que o Senhor desenhou para nós tem uma porção dessa plenitude, dessa felicidade, dessa alegria, porque nós estamos nesse lugar com resposta, nós estamos nesse lugar a serviço, nós estamos em um lugar onde a gente leva para o nosso marido felicidade, onde a gente leva para o nosso marido alegria, onde a gente leva para o nosso marido satisfação. E a gente vê que quando a gente vai em resposta a algo, a gente se sente feliz, que a gente pensa, nossa, eu pude ajudar isso. Eu pude ajudar essa pessoa nessa questão, eu pude fazer algo nessa questão que a pessoa estava precisando. Mas muitas vezes a gente não busca ter essa mesma sensação para com o nosso marido. A gente acha que servir o nosso marido está somente dentro da nossa casa, está somente baseado em lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, né? Que eu sei que é uma responsabilidade muito grande, eu sei que exige muito. Mas satisfazer as necessidades do nosso marido é corresponder a ele. É corresponder às necessidades dele, que também é emocional. É o nosso marido olhar para nós e encontrar acolhimento, encontrar amor, encontrar generosidade. Ele precisa olhar para nós e saber que nós estamos ali para ele, para a necessidade dele. Então, se ele está triste, então ele vai encontrar em nós um carinho, um acolhimento. Se ele precisa de apoio, ele vai encontrar em nós esse apoio. Não é a gente ficar criticando, não é a gente ficar falando que não vai dar certo, não é a gente ficar com julgamento. Se ele errou em alguma coisa, ele sabe que ele vai encontrar em nós a compreensão e não o julgamento, e não a crítica, e não que ele nunca é um marido suficiente. Entende? E nesse lugar, perceba, é o caráter de Deus, é a graça de Deus. Nós somos, nesse lugar de auxiliadoras, um feminino que abraça o masculino com graça, com misericórdia. Se o masculino é racional, é força, é tensão por si só, quando ele vem para nós e ele nos encontra nesse lugar de auxiliadoras, ele recebe graça.
Então, nós mulheres, nesse lugar de auxiliadoras, temos um feminino que manifesta graça, que manifesta amor, que manifesta misericórdia, que manifesta bondade. Agora, se nós não estamos nesse lugar de auxiliadoras, alinhadas ao lugar que Deus estabeleceu, e não expressamos para o nosso marido esse caráter de Deus, que é acolhimento, que é graça, que é misericórdia, que é bondade ao nosso marido, e quando ele vem, ele encontra uma outra mulher masculina. Ah, não tenho tempo para dar beijo, não tenho tempo para ficar abraçando, não tenho tempo para acolhimento, que bobagem é essa? Se o nosso marido encontra em nós um outro homem, uma mulher sargento, uma mulher masculina, ele não vai ter confiança em nós. Porque quando ele vem com as necessidades dele, que são emocionais, que são físicas, que são espirituais, ele não encontra uma mulher que o corresponda. Ele não encontra uma mulher que corresponde a ele, que é resposta às necessidades dele, que está disposta a servi-lo. Ele não encontra. E aí, nesse lugar onde esse homem está com uma mulher heroína, está com uma mulher masculina, está com uma mulher sargento, ele tem as suas necessidades não sendo satisfeitas. E muitas vezes ele não fala, muitas vezes ele não cobra, mas ele está se sentindo insatisfeito. Ele sente que ele não tem um lugar nessa mulher. Ele entende que ele não pode ser ele não pode ser fraco em nenhum momento, porque ele não vai receber acolhimento, ele não vai receber graça, ele não vai receber misericórdia, ele não vai receber amor, carinho, bondade, generosidade. E aí ele sente que ele tem uma casa, mas não um lar. Ele tem uma mulher, mas não uma esposa que traz para ele esse auxílio em tudo aquilo que ele precisa. Para que a gente viva isso dentro da nossa casa, o nosso marido olhar para nós e dizer: eu tenho plena confiança nela e não me falta coisa alguma, ou seja, eu estou satisfeito com a minha esposa, eu estou pleno com a minha esposa porque todas as minhas necessidades são satisfeitas e eu confio nela. Nós precisamos estar alinhadas ao lugar que Deus estabeleceu para nós como auxiliadoras. Esse lugar de serviço, com o coração aberto a corresponder às necessidades do nosso marido. Mas para isso nós precisamos ter o nosso coração curado em relação ao nosso pai. Então esse é o início também de um processo de cura em nós. Do que em nós precisa ser trabalhado por Deus na relação com o nosso pai, para que a gente não leve as questões do nosso pai para o nosso marido, querendo que o nosso marido pague uma conta que não é dele. E além disso, quem perde em tudo isso somos nós. Quando a gente não entra num processo de cura, de restauração de Deus ao nosso coração, quem perde somos nós, porque nós ficamos no lugar errado, nós não aceitamos para nós o lugar e o desenho que Deus estabeleceu, a gente não cumpre o nosso papel e a nossa função emocional para com o nosso marido, e a gente também não vive o casamento que Deus gostaria que a gente tivesse, que Ele desenhou para a gente viver. Então nós somos parte da ordem que nós desejamos viver no nosso casamento. Amém, minhas queridas? Que Deus abençoe grandemente, que esse vídeo tenha trazido muitas reflexões, muita consciência para você, tenha trazido muita luz também, para que você possa olhar para o seu casamento hoje, olhar para essas questões e começar a se colocar em ordem. Primeiramente nós, através do lugar de cura, mas nós, no lugar de auxiliadoras do nosso marido. Um grande beijo e até o próximo episódio.